E aí, pessoal, abrindo o domingo em dia de Grêmio, hoje tem Grêmio e Pelotas, nós vamos falar sobre Rafinha, sobre a lista de relacionados, o possível time e a cobrança que vai se fazer a Renato, sim. O jogo de hoje é mais do que um jogo, é uma mensagem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, você tem o passo a passo de um trabalho home office, que pode lhe dar R$4.000 de renda extra, não perca esta oportunidade. Está aqui tanto no link da descrição, como no primeiro comentário, R$67 de investimento, gente. É isso aí, não desperdice essa oportunidade. Pessoal, vamos lá. Vamos falar dos conteúdos do dia. Hoje nós temos muita coisa para abrir. Tem muita coisa acontecendo. Há pouco eu estava vendo o vídeo do Nicola, por exemplo, que tem mais informação sobre Douglas Costa. Eu vou atrás disso. Mas nesse conteúdo aqui eu separei o quê? O que a gente tem neste momento. Vamos começar com o Rafinha. Ou vamos deixar o Rafinha para o fim. Vamos começar com o jogo de hoje. O Grêmio ontem montou a lista de relacionados para o enfrentamento contra a equipe do Pelotas, 21 horas. Hoje eu não vou errar o horário. 21 horas, lembrando, nós vamos fazer live antes, vamos fazer live depois. Mas às 21 horas o Grêmio tem na Arena o Pelotas. E o Renato ontem... Renato que chegou na sexta, fez um treino sexta, fez um treino no sábado pela manhã e criou os relacionados. Olhem os relacionados. Goleiros, Breno e Chapecó. O Adriel não tá o Chapecó. Laterais, Cortez, Diogo Barbosa, Wanderson e Felipe. Zagueiros, apenas 3. Emanuel, Tonhão e Heitor. Lembrando que o Juan está suspenso, por isso não foi relacionado. Mas o Renato não chamou, por exemplo, Paulo Miranda ou David Braz. Foi só com os meninos. Meio-campistas, Darlan, Michael, Matheus Henrique, Tassiano, Pedro Lucas, Lucas Silva e Fernando Henrique. Aí tem um indicativo, nós vamos tocar nesse assunto. E no ataque nós temos Diego Souza, Alisson, Ferreira, Léo Chu, Léo Pereira e Ricardinho. Lembrando que o Gui Azevedo está machucado, está fora dessa lista. O que a gente pode colocar, e acho interessante que a gente faça algumas ponderações com relação à lista, para depois chegar no ponto principal do que eu quero falar com relação à cobrança para Renato. A ausência, o Juan, como eu disse, e o Lucas Araújo, o volante. O Lucas Araújo não está na lista. As novidades para mim, o Gabriel Chapecó, o goleiro, né, que foi relacionado pela primeira vez, já que antes era Breno e Adriel, e os retornos, né, do Diogo Barbosa, do Maico, do Matheus Henrique, do Lucas Silva, do Alisson, do Diego Souza e também do Tassiano. E aí vem, a gente foi buscar algumas situações envolvendo a escalação do Grêmio para logo mais. E a informação é Breno, Wanderson, Emanuel ou Heitor, a tendência é Emanuel e Tonhão, e no lado na lateral esquerda Diogo Barbosa, o Cortez ficando no banco. No meio-campo, a informação é Michael, Matheus Henrique e Tassiano. E aí vem a minha principal cobrança. Não tá certo. Não tá certo. O Tassiano não é meia. Neste grupo aqui tem um meia. E ele tem que jogar, se o Grêmio jogar no esquema 4-2-3-1, e o nome dele é Pedro Lucas. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ou o Pedro Lucas não pode jogar. Isso é que é a gente abraçar. A gente está vivendo hoje uma discussão, nós vamos falar mais tarde do Rafinha, mas muita gente falando em quebra de projeto, em quebra do que o Grêmio mesmo disse. Isso aqui é quebrar de forma prática o projeto que o Grêmio definiu e que em alguns momentos parece estar esquecendo. Mas isso aqui é quebrar isso. Então, eu vou ficar muito atento a essa escalação. O Grêmio, segundo essas informações, jogaria com Michael, Matheus Henrique, Tassiano, Alisson, Diego Souza e Ferreira. O que eu espero? Que seja Michael, Matheus Henrique, Pedro Lucas. Pedro Lucas é o único meia nesse time aqui. É o único meia, lembrando que o outro meia está fazendo sucesso lá, não está aqui relacionado, porque está jogando amistoso pela seleção chilena, inclusive postei um gol dele, foi bem e tal, tá tudo certo. Só que aqui
a gente tem que cobrar, porque isso é importante que o Renato faça o que está combinado. Ele já está com uma vitória, nós vamos falar sobre isso, mas ele já chegou mudando isso, e eu espero que hoje ele não coloque o Tassiano no lugar do Pedro Lucas. O Tassiano não é dali. Vai ser uma improvisação, e aí nós vamos começar o ano exatamente como a gente terminou o outro ano, e a gente sabe como terminou. E aí a gente chega no assunto Rafinha. Por quê? O que se diz, tá? O Rafinha chega hoje a Porto Alegre, tem um contrato de uma temporada, não consegui levantar muitos valores, agora obviamente vai vir um discurso de valores baixos aí para tentar criar uma justificativa melhor para o torcedor que se empolga com o nome do Rafinha, mas também está questionando muito a questão relacionada à quebra de projeto, que é sobre isso que eu vou falar. Por quê? Porque o presidente do Grêmio foi claramente e disse que não queria saber de Rafinha porque ia apostar nos meninos. Acabou cedendo ao Renato. E aí vem a curiosidade. Por essas informações, e aí eu vou abrir aspas, foi o último voto de confiança a Renato. Essa é a informação que vem do Grêmio. Por que o último voto de confiança? Porque nós vimos o Renato pedir vários jogadores e nessa linha, aqui ele vai jogar, comigo ele vai jogar. Eu só contesto um pouco isso, porque não me parece o Rafinha igual ao Thiago Neves, não me parece o Rafinha igual ao Robinho, não me parece o Rafinha igual ao David Braz. O Rafinha é mais jogador que esses. A gente pode questionar, e questiona de forma forte, a mudança de projeto, porque o Grêmio tinha, de fato, dito que iria utilizar os meninos. E o melhor deles é o lateral direito. Então, neste aspecto, a gente pode questionar. Com relação ao Rafinha, especialmente, eu acho que não é justo nós compararmos o Rafinha aos outros jogadores que o Renato trouxe. Mas me chama a atenção essa questão do último voto de confiança. Por quê? Porque, de fato, o Renato faz tudo o que quer, ele é que manda, e a gente tem que, muitas vezes, olhar essa situação e dizer o seguinte: tomara que o Renato dessa vez acerte. Porque nas últimas vezes, sobretudo de 18 para cá, ele não acertou em nada desses jogadores que ele disse que faria jogar. Nenhum deles ele fez jogar. Nenhum. Não teve nenhum jogador que melhorou na mão dele nessas últimas temporadas, sobretudo esses pedidos. Eu nunca vou me esquecer da famosa história do vocês vão ver o melhor meia esquerda jogar quando o Thiago Neves dá ele para mim que vocês vão entender. Eu me lembro. Como me lembro também da questão envolvendo o Diego Tardelli, mas acho que isso também já passou, a gente não tem que ficar olhando para trás. Eu só acho que o Rafinha é mais jogador que esses, apesar de achar que o melhor dos jogadores da base do Grêmio é o lateral direito, então nós vamos ter um conflito aí. Hoje nós vamos ter mais uma vez a oportunidade de ver o Wanderson jogar por aqui. Quem alega que o Rafinha vem para agregar muito é porque tem muitos jogos na temporada, um em cima do outro, ele não vai conseguir jogar todos, e ele vai ajudar o Wanderson, que é um pensamento que também é lógico e a gente tem que admitir. Portanto, me parece que hoje nós temos um primeiro exemplo de que isso pode funcionar. Eu vou ver a escalação do Grêmio. E não tem nenhuma justificativa a gente não ver Lucas, não ver Pedro Lucas e ver Tassiano na escalação. Só isso que eu quero cobrar, e eu estou fazendo isso antes, porque recebi as informações das escalações e espero que o Grêmio tenha pelo menos coerência nessa linha de raciocínio. Se isso aqui não se confirmar, tudo que está se dizendo aí com relação à quebra de projeto vai ter razão. Então nós vamos começar por aqui vendo o que a gente sempre falou. Não adianta mais discurso. O que adianta é prática. Prática. Apostar na prática. O Rafinha é uma quebra dessa prática. Com justificativas. Agora, Pedro Lucas por Tassiano não tem justificativa. Não tem nenhuma justificativa. Qual seria? O Tassiano não joga ali, o Tassiano não é meia, o Tassiano está voltando aí de um período de parte física um pouquinho mais forte e o Pedro Lucas está jogando. Qual seria? É uma discussão, e hoje, em Grêmio e Pelotas, às 21 horas na Arena, na verdade, um pouco antes na live nós vamos discutir, mas isso aqui pode ser uma demonstração de que o Grêmio está, sim, discutindo essas lógicas. Vamos torcer que
que jogue Pedro Lucas e que a gente não precise estar dando discurso aí mais tarde. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.